Aleluia! Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Segunda-feira e nós estamos aqui para celebrar o Senhor, para começar a nossa live de número 4, né? Semeando para 2021. E nós estamos na nossa quarta live, né? Onde nós estaremos orando e ministrando sobre o mês de abril de 2021. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para ministrar nas nossas vidas, para realizar no dia de hoje, amém? Se você crê dessa forma também, querido, dá o seu glória a Deus, dá o seu aleluia, né? E vamos aí avançando naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu creio num tempo aí de mover de Deus, de grandes expectativas, né? Daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas hoje, amém? Você que já chegou aí, vai dando o seu glória a Deus, o seu aleluia, né? Nos dá aí um retorno aí, se está funcionando tudo redondinho. Eu estou percebendo assim uma pequena travadinha aí, eu não sei se é só aqui aonde eu estou, ou se está acontecendo aí com você também. Então, nos ajuda aí, nos dando a informação, se está chegando tudo legal, áudio, vídeo para você, para que a gente possa ter uma live aí abençoada, amém? Amém ou não amém? Graça e paz, aleluia. Vai chegando aí, dando o seu glória a Deus, o seu aleluia, né? Você que está aí no YouTube, no Facebook, também no Twitter, vai aí, ou seja, nos dando aí o retorno, feedback aí daquilo que, do que está acontecendo, né? Para mim aqui parece que tá bom. Estou esperando aí o seu retorno para a gente mandar ver aqui, para a gente dar sequência naquilo que Deus tem para nós nesses dias, amém? Eu estou com grande expectativa naquilo que Deus vai fazer hoje. Amém? Com você também está assim? Como é que está o seu coração, a sua expectativa para hoje? Conta para nós aí. Tudo certo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Deu uma travadinha aqui, mas... Bom, eu acho que é só aqui no meu retorno mesmo. Deve ser a minha internet aqui da minha casa. Mas se está funcionando aí para vocês, ótimo. Vamos seguir aí que Deus vai nos abençoar. Queridos, na manhã de hoje nós estaríamos recebendo aqui o pastor Daniel Martins. Ontem à noite a gente estava conversando e a gente passou o final de semana inteiro procurando uma forma de testar aí, ou seja, de fazer um teste antes da live. Contudo, aconteceu algumas impossibilidades e aí ontem à noite, após o culto, a gente decidiu remarcar essa nossa live. A gente, ao longo desse dia, a gente vai estar remarcando e eu informo para vocês o dia que o pastor Daniel estará conosco. Ele também está ao vivo nesse momento agora, lá no Instagram da igreja de Campo Belo, né? Deixa eu te explicar melhor o porquê que não deu certo. Porque nós queríamos fazer uma transmissão que pudesse atender a necessidade dele lá com o pessoal da igreja dele e a nossa. Ou seja, nós íamos juntar fazermos uma transmissão para duas lives distintas. E a gente não teve como testar isso, ou seja, para funcionar redondinho. E a gente não quis correr o risco de fazer um teste aqui ao vivo, né? Ou seja, fazer sem testar, na verdade. E aí a gente ter dificuldade, tanto você perder o conteúdo de hoje, quanto os irmãos lá de Campo Belo também não conseguirem aí participar. Então a gente vai se organizar primeiro, né? Para isso poder acontecer de uma maneira mais tranquila. Mas eu quero te falar que essa semana ainda nós teremos alguns convidados. Já confirmado aí, na quinta-feira, o pastor Luiz, lá de Lavras, estará conosco, né? Então, vai ser um tempo aí especial, um tempo da presença de Deus, um tempo da ministração de Deus na minha vida, na sua vida, e nós estaremos juntos para nesse dia, para nesse tempo, recebermos aquilo que Deus tem para nós. E hoje, então, nós vamos ministrar a palavra, vamos ministrar algo da parte de Deus ao seu coração, amém? E hoje eu quero começar assim um pouquinho diferente, né? Nós vamos fazer, na verdade, um momento de louvor agora. Eu queria que você pudesse adorar o Senhor conosco, né? Nós preparamos aqui um louvor e eu queria que você pudesse liberar o seu espírito, você pudesse adorar o Senhor junto conosco, para que, de fato, o Senhor pudesse ter liberdade de ministrar na sua vida e de você poder experimentar aquilo que Deus tem para você, amém? Então, eu vou colocar aqui, a gente falou na sexta-feira sobre a bondade de Deus, hoje nós vamos dar sequência aí falando sobre a graça de Deus, falando sobre a oração, sobre o valor da oração, quanto que a oração ela é poderosa e ela é efetiva nas nossas vidas,
Mas isso para que isso aconteça, é fundamental que você entenda a bondade de Deus. E eu quero, na verdade, te convidar, te desafiar a estar orando, adorando o Senhor agora, declarando a bondade de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor neste momento. Vamos voltar ao Senhor, ergam a Ele louvor, a sua graça não tem a cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Vamos juntos. A cura no meio de... Aleluia! Parece que voltou aqui, caiu o louvor aqui, falhou um minutinho. Parece que não conseguiu avançar, né? Voltamos. Aleluia, né? Queridos, realmente dá uma instabilidade aqui na nossa plataforma e não foi possível tocar o louvor todo, né? Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao Senhor, ergam a Ele louvor, a sua graça não tem a cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Vamos juntos. A cura no meio de... Aleluia. Bom, não vamos avançar, não. Vamos seguir aqui. Tá dando um probleminha aí na plataforma. Ela não tá conseguindo executar o vídeo como um todo. Mas Deus sabe todas as coisas e vamos celebrar aquilo que nós temos condições de fazer. Quero dar aqui o nosso bom dia, né? O nosso a paz do Senhor e os irmãos que já estão conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? Queridos, Deus abençoe aí o irmão Carlos Cato. Aleluia. Bom dia, irmãos. Deus abençoe o nosso dia. Aleluia. O Senhor estará nos abençoando, sim, com certeza, né? A vida de Deus se manifestará em nós. Bom dia, pastor. Bom dia,
Irmãos, que Deus os abençoe. Essa semente que está sendo semeada nos nossos corações, que cresça e dê frutos para a glória de Deus, né? O que a irmã Maria Dias está contribuindo conosco aqui. Deus abençoe, irmã Maria. A Cleide Dias também já está conosco. E ela está dizendo assim, aleluia, graça e paz a todos. Bom dia, toda honra e glória pertencem a ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo novo amanhecer. Aleluia, né? Um dia aí abençoado para nós, né? Marilene também já está conosco. Deus abençoe Marilene. Deus abençoe Doroteia, que também já está conosco. Aleluia, né? Os irmãos aqui dando feedback aqui que o som tá legal, né? Gente, eu queria ter o louvor aqui para a gente poder adorar o Senhor, mas infelizmente não foi possível, né? Então, a gente compreende que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem o melhor para nós, amém? Deus, Ele está agindo no nosso meio, amém? A irmã Maria Dias está dizendo, meu coração está em paz, aleluia, glória a Deus, né? Queridos, nós vamos orar neste momento, pedir que Deus nos ajude nesse tempo aqui, que Ele possa ministrar os nossos corações. E eu quero te pedir uma coisa agora muito especial. Coloca esse dedinho abençoado que o Senhor te deu aí, nesse botãozinho chamado curtir, e curta a nossa live aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Amém? Faça isso agora, em nome de Jesus. Porque dessa forma você nos ajuda a avançar, né? Você nos ajuda aí a alcançar mais pessoas, e mais pessoas são abençoadas por meio da sua ajuda. É o seu patrocínio aí para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas, né? Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir que Ele venha trazer revelação aos nossos corações, que Ele possa ministrar nas nossas vidas hoje de uma maneira muito especial, né? Hoje é o nosso quarto dia, né? A nossa quarta semente para o mês aí de abril de 2021, né? Nós estamos semeando para 2021 e hoje é a nossa quarta semente, né? Vamos ministrar a bênção do Senhor para o mês de abril. Uma semente da palavra de Deus será lançada para o mês de abril e juntos nós estaremos, sim, celebrando a bondade do Senhor em todo o tempo. Amém? Amém ou não amém? É isso aí. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos teus filhos, por tudo que tem acontecido, ó Deus amado, nesse tempo aqui, Deus. Obrigado pelas nossas lives, ó Deus, por essas sementes que têm sido lançadas, ó Deus, diariamente sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós pedimos a unção do teu Espírito Santo, a capacitação do teu Espírito Santo, ó Deus, para ministrar o coração dos teus filhos, que eles possam receber, ó Deus, e que o Senhor possa ser glorificado na vida deles. Pai, eu oro, ó Deus, por aqueles que estão ao vivo conosco agora, ó Deus, no YouTube, no Facebook, no Twitter, ó Deus, e peço, ó Deus, a bênção do Senhor os alcance neste momento. Oro por aqueles que estarão assistindo ao longo desse dia também, ó Deus, nessas diversas plataformas, e também aqueles que estarão recebendo, ó Deus, o áudio dessa live, ó Deus, através do WhatsApp. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus amado, abençoe. Nós cremos, ó Deus, no poder milagroso do Senhor, ó Deus, nos milagres do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. É o nosso clamor nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode também fazer o seu pedido de oração aí, né? Ou seja, o seu pedido de oração pessoal, né? Para que a gente possa orar por você. No final da live, após a ministração, nós faremos isso. Você pode também deixar lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Ou seja, tem na descrição desse vídeo aí, se você está chegando hoje pela primeira vez, tem ali o link para você clicar e ser direcionado lá para esse grupo lá, que é a nossa comunidade aqui das 6h33. Amém? Então vamos lá. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração hoje, né? Entendendo, ou seja, que a necessidade que eu e você precisamos, quero lançar uma semente poderosa no seu coração, uma semente relacionada à oração. Nós já falamos aí sobre o princípio do primeiro, nós já falamos de uma fé correta, nós já falamos de vida de Deus, da esperança que Deus tem para nós, e eu quero, ou seja, da bondade de Deus,
E hoje nós queremos falar sobre a oração. Nós queremos falar sobre essa ferramenta poderosa que Deus colocou nas nossas vidas, mas que muitas das vezes nós não entendemos. E talvez a pergunta que eu quero responder nessa manhã para você é o porquê que as pessoas muitas das vezes não oram. Por que as pessoas, na verdade, elas não compreendem assim o poder da oração e não usam com mais eficácia? Aqui eu queria declarar sobre a sua vida que a razão pela qual as pessoas não oram, muitas das vezes, é porque elas não entendem a graça de Deus. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós oramos. Quando nós entendemos a bondade de Deus, nós oramos. Ou seja, nós exercitamos fé. Quando a nossa crença, ou seja, aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus e a respeito do nosso relacionamento com Ele, da intimidade que nós devemos e podemos desenvolver com Ele, isso abre as portas para que nós possamos orar. E essa é uma semente poderosa que nós queremos lançar sobre o mês de abril de 2020. Que você possa, na verdade, ou seja, em 2021, ou seja, desvendar, ou seja, desbravar esses caminhos da oração, entendendo, ou seja, a graça de Deus e vivendo plenamente aquilo que Deus tem para você. Você certamente, você deve se lembrar do que Jesus, ou seja, da história. Deixa eu melhorar aqui para eu poder ler melhor, né? Deixa eu ajustar aqui. Isso. Com certeza, você deve se lembrar da ocasião em que Davi cometeu adultério com Betseba. E depois ele mandou matar o seu marido. E é interessante a gente perceber que esse é um dos fatos complicados da vida de Davi. Ou seja, mas nesse momento, ou seja, a partir desse fato, ele percebeu sim. Ou seja, ele descobriu aquilo que a palavra nos diz que um abismo chama outro abismo. E aqui a gente percebe o seguinte, mas muitos não sabem que nesse período, ou seja, de dificuldade da vida dele, ou seja, talvez um dos períodos assim de maior exposição da humanidade de Davi, ou seja, das limitações naturais dele, das falhas dele, foi um momento também de grandes experiências com Deus. E eu queria começar nessa manhã falando, ou seja, sobre aquilo que Deus falou para ele no momento dessa queda, no momento em que ele foi confrontado ali pelo profeta Natan. Deus trouxe uma palavra poderosa para ele em meio a essa crise. E eu queria colocar para você aqui, né? 2 Samuel, capítulo de número 2, o capítulo de número 12, os versos de número 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que Deus disse a Davi nesse momento de tanta dificuldade, nesse momento assim de problemas, nesse momento de pecado na vida dele. Deus disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Eu lhe teria dado mais ainda. Percebe que Deus está afirmando sobre a vida de Davi, que mesmo diante daquele pecado, que mesmo diante daquilo que ele tinha feito, ele, na verdade, ou seja, ele não perdeu aquilo que ele era. Na verdade, o que Deus estava mostrando para ele, o que Deus estava dizendo para ele, em outras palavras, era o seguinte: olha, Davi, se você não está feliz com a vida que você tem, por que você não falou comigo? Eu lhe teria feito ainda mais. Eu lhe teria ainda, ou seja, agido na sua vida e trazido aquilo que você, de fato, ainda se sente em falta. Na verdade, o que nós precisamos entender é que muitas das nossas falhas, dos nossos pecados, ela começa a partir de um gatilho de escassez. Ou seja, começa a partir do momento que nós começamos a nos sentir, ou seja, incompletos. Na verdade, quando nós nos sentimos incompletos, é porque nós estamos perdendo de vista aquilo que Deus realiza e realizou nas nossas vidas. Aquilo que Deus é para nós. O que nós precisamos compreender é que Deus ele estava se voltando para Davi nesse momento e dizendo o seguinte: olha,
Se você não está contente com tudo que está acontecendo, por que você não falou comigo? Por que você não compartilhou comigo as suas dificuldades? E aqui a gente olha o seguinte, Davi, ele estava, ou seja, ninguém cai de uma vez, percebe? A gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas pedras pequenas. E, na verdade, a nossa vida de oração é uma chave que Deus coloca nas nossas vidas para nos guardar, para nos direcionar e para que nós possamos avançar naquilo que Ele tem para nós. Mas, muitas das vezes, assim, o que a Bíblia diz, ou seja, que um abismo chama outro abismo, é que nós vamos caindo aos poucos. Uma falha, ela nos leva a outra, que nos leva a outra, que nos leva a outra, e assim, quando nós damos por conta, nós já estamos, ou seja, enredados, ou seja, numa dificuldade muito maior. Da mesma forma aconteceu com Davi. As coisas, ou seja, o adultério na vida de Davi não surgiu de uma hora para outra. Quando você vai lá ver o texto, você vai perceber o seguinte, que no tempo em que os reis estavam, ou seja, guerreando com seus exércitos, no momento em que Davi estava tendo, era o tempo dele cumprir o propósito dele, ele estava em casa. Ou seja, agora, mas por que ele agiu dessa forma? É evidente que a gente percebe que ele estava totalmente sem direção. Agora, o que nos leva, ou seja, o que pode direcionar a nossa vida, o que pode afiar, ou seja, a nossa maneira de viver? A nossa vida de oração, querida, ela fala do nosso relacionamento com Deus. É por meio da oração que nós desenvolvemos intimidades com Deus. É por meio da oração que nós colocamos para Deus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, e Deus vai nos direcionando e nos moldando para que a gente possa superar essas situações. O que nós percebemos é que Davi ficou em casa, ele ficando em casa, ele começou a ver o que não precisava ver, ele começou a olhar aquilo que ele não precisava olhar, e o resultado foi a queda. No livro de Salmos, a gente encontra ali, e ele, na sua maioria, ele foi escrito por Davi. Davi é um dos maiores escritores de Salmos, e é um livro, sim, de orações. E a gente percebe que nos Salmos, nós encontramos Davi, ou seja, uma grande parte desses Salmos, ele está fazendo o quê? Ele está orando. Mas é interessante você perceber que Davi, nos seus Salmos, ele não ora pela sua família, ele não ora pela sua vida sexual, ele não ora por essas situações. Pastor, mas como o senhor está dizendo? Basta você olhar. Perceba o livro de Salmos e você vai ver Davi orando sobre, ou seja, sobre a proteção de Deus, Davi orando sobre tantas causas, mas sobre as questões, na verdade, que a gente percebe que ele teve maior dificuldade, talvez o calcanhar de Aquiles de Davi foi a sua família, né? Ou seja, a família de Davi, ela foi, na verdade, ou seja, afetada de uma forma assim grande demais por causa do pecado. Por causa do pecado dele, por causa do adultério dele, ou seja, ele se envolveu, e se você acompanha a história de Davi, você vai entender o seguinte, Salomão, ou seja, foi aquele que Deus levantou para reinar no lugar dele. Mas olha o que aconteceu com os outros filhos, Absalão, Adonias e tantos outros. E aí você percebe o seguinte, ou seja, havia dificuldades ali. Mas olha, sem dúvida alguma, se essa fosse uma área que Davi tivesse, ou seja, Davi não era perfeito. Assim como eu e você, Davi não era perfeito. E o próprio Deus está dizendo o seguinte, Davi, se tudo que eu te dei não fosse suficiente, se você tivesse me pedido mais, eu teria feito. Ou seja, aqui nós precisamos compreender, e eu penso que se Davi tivesse orado por essas áreas, tivesse apresentado essas situações a Deus de uma maneira clara e específica, possivelmente ele teria sido poupado de tantas dores. Agora, o que nós queremos que você entenda, na verdade, é que a oração nos coloca na graça. A oração nos coloca no ponto de vista que Deus anseia para nós. Você não vai encontrar, ou seja, nos 10 mandamentos, nenhum incentivo à oração. Já percebeu isso? Você deve, na verdade, ou seja, perceber que a ênfase que nós temos nos 10 mandamentos é aquilo que você deve fazer. Mas percebe que nos 10 mandamentos não te incentiva a você ter uma vida de oração. Por quê? Porque a oração é graça em ação. Nos 10 mandamentos nós somos orientados, ou seja, é a força do homem para obedecer.
E é por causa disso que nós percebemos tantas falhas. Nós percebemos que o homem, na verdade, de toda a humanidade, apenas um conseguiu cumprir plenamente, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele cumpriu? Para que eu e você pudéssemos ser supridos em todas as coisas. Ou seja, é evidente que eu preciso lutar e viver a minha vida para obedecer a Deus, mas eu preciso entender que acima da minha obediência está a graça de Deus, está o amor de Deus. É evidente que eu preciso me empenhar e me esforçar para viver uma vida de obediência ao Senhor. Mas quantas das vezes nós vivemos frustrados mesmo, ou seja, às vezes como pais frustrados, porque já tentaram todo tipo de forma, de estratégia para tratar com os filhos e parece que nada funciona. É neste momento que a oração fará a diferença. Quando os seus esforços estiverem acabados, quando você não conseguir fazer mais nada, é nesse momento que a oração entra para mudar a realidade. Querido, Deus conhece, ou seja, às vezes você tem tentado com seu filho, com seu marido, com seus amigos, com seus funcionários, com todas essas pessoas do seu relacionamento, e você não tem conseguido ter sucesso nesse relacionamento, você não tem conseguido avançar, você tem encontrado dificuldade, mas o que é que eu quero que você entenda nessa manhã? Deus conhece a estrutura dessas pessoas, os anseios, os temores, e Ele pode mudar essa situação de dentro para fora. O que nós não entendemos, na verdade, que não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito Santo que trabalha nisso. Ou seja, é por meio da oração que nós guerreamos, é por meio da oração que nós vencemos. Nós precisamos trazer o valor da oração para as nossas vidas e entender, ou seja, essa como uma estratégia fundamental para a nossa vida. O que nós fazemos? Quando nós oramos, nós estamos pedindo a Deus que intervenha naquela situação e mude aquele quadro. E isso, na verdade, é o quê? É uma confissão de dependência. Querido, oração é uma confissão de dependência de Deus. Eu queria que você escrevesse isso aí agora, dizendo o seguinte: oração é uma confissão de dependência, ou seja, quando eu oro, eu estou confessando que eu não estou dando conta de fazer, que eu não posso fazer, mas que Deus pode fazer, que Deus pode mudar o quadro. Na verdade, ou seja, em 2021, nós precisamos receber essa palavra e entender o seguinte: a oração é a manifestação da graça de Deus na minha vida. Então, ou seja, quando eu oro, eu estou declarando que eu dependo de Deus. A dependência, na verdade, a nossa dependência de Deus honra o Senhor, porque mostra que só Ele pode fazer. Ou seja, de fato, uma graça disponível quando há dependência. Quando nós honramos a Deus e declaramos o seguinte: olha, Senhor, eu não dou conta de fazer, mas o Senhor dá conta. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor é possível. Ou seja, o Senhor pode fazer, ou seja, na minha vida e na vida das pessoas que estão próximas de mim. Só há graça disponível, querido, quando há dependência. O Evangelho de Lucas é o que mostra, na verdade, o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Como Filho do homem. Em nenhum outro evangelho mostra mais a humanidade do Senhor do que em Lucas. Lucas, ele consegue, ou seja, por meio dos detalhes, por meio da forma como ele está escrevendo, ele consegue mostrar claramente a humanidade do Senhor Jesus. Mas, curiosamente, esse é o evangelho que mais mostra, que mais demonstra o Senhor orando. É no evangelho de Lucas que nós encontramos mais incidência do Senhor orando. Por quê? Porque, como homem que ele era, ou seja, ele estava assumindo uma postura correta. Ou seja, o que se espera do homem é que ele dependa de Deus. E da mesma forma, como filho do homem, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, dependia do Pai. Ele dizia que tudo que ele fazia era o Pai que mandava ele fazer. E, na verdade, ou seja, as suas obras honravam o Senhor. E, na verdade, isso demonstrava, ao mesmo tempo, a dependência que ele tinha de Deus. O Senhor, querido, orava muito, ao ponto dos discípulos perceberem que o poder da oração estava fluindo na sua vida. E eles queriam, na verdade, o que? Eles queriam, inclusive, aprender com ele.
Enquanto ele esteve na carne, enquanto ele viveu como homem, querido, a gente percebe que o Senhor orou. Ele orou, ou seja, por diversas situações, em diversas questões. O livro de Marcos, no capítulo 16, se eu não estou enganado, diz o seguinte: como era de costume, o Senhor foi fazer o quê? Ele foi orar. Ou seja, às vezes a gente olha para isso tudo e a gente não percebe, na verdade, o quanto que nós somos negligentes em relação à oração. E isso, na verdade, traz problemas, na verdade, ou seja, ineficácia nas nossas atitudes, nas nossas vidas. O Senhor, ele operou como um homem que dependia completamente do Pai. E isso é evidenciado através do quê? Da sua vida de oração. Às vezes a gente se pergunta assim, a gente olha para as pessoas sendo abençoadas, a gente olha para Deus fazendo muita coisa na vida dos outros, a gente se pergunta assim, mas como é que pode Deus abençoar tanto algumas pessoas e não abençoar outras? E aí, ou seja, nessa situação, muitas das vezes, o que nós precisamos nos perceber? Quando você olha para pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo, ou seja, prosperando, pessoas avançando, pessoas sendo curadas, e aí você olha, e às vezes você olha para isso e você confronta isso com a sua vida, e às vezes você não vê isso acontecendo na sua vida, eu queria que você se perguntasse o seguinte: você tem apresentado diante de Deus aquilo que você precisa? Ou seja, você tem pedido a Deus, você tem pedido a bênção de Deus, você tem, na verdade, pedido aquilo que você precisa ao Senhor? Ou você é daqueles que vivem com aquela percepção, assim, não, Deus sabe de todas as coisas. Então, ou seja, não precisa nem de eu pedir, eu só tenho a agradecer, eu não tenho a pedir. Querido, eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu ouço essa expressão, o meu coração, ou seja, ele não engole isso direito. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando nós pedimos, querido, nós estamos, na verdade, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Quando você pede ao Senhor, você está honrando ao Senhor. Quando você pede ao Senhor, querido, pedir a Deus também é uma manifestação de adoração a Ele. Por quê? Porque você está reconhecendo que Ele pode fazer. Agora, é necessário que você tenha fé para pedir a Deus sobre grandes coisas. Querido, não existe nada que seja grande demais que Deus não possa fazer. E ao mesmo tempo, eu quero te falar que não existe nada que seja pequeno demais que Deus não possa se importar. Querido, seja nas grandes coisas ou nas pequenas coisas, dependa de Deus em todas as coisas. Se você pedir a bênção de Deus, querido, você vai ver Deus se manifestando na sua vida. Por que isso acontece? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em pedir? E mesmo às vezes quando elas pedem errado. Elas pedem errado. Porque elas não compreendem, querido, é que de fato, ou seja, o fato de você depender de Deus, de você pedir a Deus, você está honrando a Ele. Você está, ou seja, você só pede quando você entende o seguinte, quando você entende que Ele é o seu Pai. Querido, eu percebo isso na minha relação com as minhas filhas, e as minhas filhas me pedem cada coisa, e eu falo assim, mas como que elas creem? Por que elas pedem? Porque elas sabem que, de fato, que se tiver ao meu alcance, com certeza eu vou dar. Elas confiam e, na verdade, ou seja, às vezes os nossos filhos, eles têm uma opinião a nosso respeito, até exagerada a respeito daquilo que a gente pode. E, na verdade, é isso que nós devemos ter em relação a Deus. Nós precisamos confiar que Deus realmente pode todas as coisas, que Ele pode abençoar as nossas vidas em todas as áreas, e que eu posso pedir a Deus sobre toda e qualquer situação. Por que às vezes nós temos tanta dificuldade em pedir a Deus? Querido, o inimigo, ele sempre tenta convencer de que Deus não é bom, que Deus, ou seja, que você não precisa, nem pense em pedir isso, porque Deus não vai te dar, não. Deus não é tão bom dessa forma, não. E isso, na verdade, é um engano. É mentira. Ou seja, Deus nos dará muito mais do que nós pedirmos, porque é assim que está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, até mesmo aqueles pedidos que você não faz porque você não acredita que Deus seja bom o suficiente para fazer, Ele pode fazer.
Ou seja, o poder de Deus, ele está muito além daquilo que a gente pensa. O poder de Deus, ele é de fato, ou seja, o Senhor é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos crer nisso, essa é a fé, para que nós possamos viver um 2021 cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus, cheio, ou seja, onde a bondade de Deus se manifeste na nossa vida e na vida daqueles que estão perto de nós. Querido, entenda uma coisa, você não precisa roubar. Você não precisa roubar. Peça ao Pai e Ele lhe dará. Roubar, querido, sabe o que é? É um ato de quem não crê que o Pai é capaz de supri-lo abundantemente. Ou seja, a pessoa tenta tirar com a própria mão, tirar com a própria força, por quê? Porque ele não acredita que Deus pode fazer. Você não precisa, querido, sentir inveja de ninguém. Porque a inveja, ela é baseada na ideia de que se alguém tem algo, é por isso que você tem menos. É como se as pessoas imaginassem que Deus tivesse um depósito e esse depósito de Deus fosse limitado. E aí, ou seja, se Deus dá para um, ele não vai ter para dar para o outro. Querido, isso é mentira. Deus, ele é rico, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Essa é uma crença de que Deus é bom com um e não é bom com o outro. É bom com uma pessoa, mas não é bom com você. Isso é um engano. Peça a Deus e creia na generosidade de Deus. Abandone, ou seja, todo sentimento e pensamento de inveja, porque isso, na verdade, não provém de Deus. Isso é a manifestação de uma crença limitada, de uma crença que não provém de Deus, e isso vai gerar comportamentos errados. Muitas das vezes você não fala isso para as pessoas, mas o seu comportamento demonstra isso. Você vai pensar, você pensa na verdade, ou seja, que Deus, ele está sendo mais bondoso com um do que com os outros. Queridos, Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama a todos, Deus te ama, Deus ama você, Deus quer manifestar bondade na sua vida. Mas o que me impede, pastor? Muitas das vezes é porque eu não consigo crer. Eu não consigo, ou seja, acreditar, eu não manifesto a minha fé. E a oração é uma forma de manifestar aquilo que eu creio. Você não precisa, querido, cobiçar nada do seu vizinho. O seu pai, querido, pode lhe dar muito mais. Apenas ore. Peça a Deus aquilo que você precisa. Não duvide da bondade de Deus. Deus tem o bastante para você e para o seu vizinho. Deus tem, ou seja, ele pode suprir amplamente você e aqueles que estão perto de você. Ou seja, o que acontece muitas das vezes é que nós temos um gatilho de escassez, que se Deus dá para mim, ele não vai dar para o outro. Que se Deus der para o outro, não vai dar para mim. Querido, Deus é rico, Deus é poderoso, ou seja, a riqueza de Deus, ela não tem limite. Você não precisa mentir. Você não precisa mentir, porque a mentira, ela vem por causa do medo. Ela vem por causa do medo. Mas o seu pai, querido, ama você e nada pode afastá-lo dele. Você está numa posição segura, querido. Você está em Cristo. O que a Bíblia diz é o seguinte: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, uma porta se abriu diante de você e você precisa começar a desfrutar disso. Mas você só vai desfrutar disso por meio da fé. A palavra de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas, é quando nós cremos. Queridos, Jesus disse, presta atenção, não é eu, pastor, que está dizendo, é que foi o Senhor Jesus que disse que você deve pedir até você receber. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu pôr aqui a palavra de Deus, que eu não quero ficar apenas nas minhas palavras, mas olha o que a palavra de Deus diz. As minhas palavras você pode até desprezar, mas aquilo que a Bíblia diz você não pode desprezar. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, verso 6, diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. É a palavra de Deus e percebe o seguinte, é um imperativo. É para você fazer, ou seja, colocar isso em prática na sua vida hoje.
É para você entender o seguinte: Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e às vezes as coisas não acontecem por quê? Porque você não pede. Aí você me fala assim, mas pastor, mas Deus não sabe o que eu preciso? Se Deus é amor, se Deus é tão bom assim, por que Ele não me dá? Ou seja, mesmo sem eu pedir, seria maravilhoso se Deus me desse sem eu pedir, que Deus pode te dar, inclusive sem você pedir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio que quer preservar você da humilhação de ter que pedir. Porque pedir é humilhante. Eu estava assistindo uma live essa semana e esse é um pastor que eu conheço lá do Nordeste, e esse pastor, ele escreveu um livro falando sobre a situação de pessoas que vivem na rua. E esse pastor, ele ficou 30 dias, assim, para que ele pudesse escrever, ele fez uma pesquisa de campo, mas ele fez uma pesquisa de campo fazendo o seguinte: ele foi viver entre as pessoas, entre os moradores de rua, como um morador de rua. E aí o que acontece? Ele diz que uma das coisas mais humilhantes que existem é você ter que pedir esmola. É você ter que pedir às pessoas dinheiro para você poder comer, para você poder viver a sua vida, para você ter as suas necessidades supridas. E às vezes o que acontece? Mas por que é tão difícil de pedir às pessoas? Porque é humilhante. Agora, o que a Bíblia diz? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Entende isso? Quando você, na verdade, está pedindo o Senhor, querido, você está honrando o Senhor. Você está reconhecendo a diferença que existe entre você e Deus. Quando você, na verdade, se recusa a orar e você assume uma postura de uma suposta fé, que Deus sabe que eu preciso, eu não preciso nem pedir, e eu não vou pedir porque Deus sabe tudo, na verdade, é uma manifestação do orgulho humano, de estar querendo o quê? De não querer se dobrar, de querer ir lá e fazer as coisas do seu próprio jeito. E isso, na verdade, se torna uma barreira para você receber de Deus. A Bíblia continua nos ensinando, e olha o que ela diz aqui, em Tiago, capítulo 4, verso 2. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, por quê? Porque não pedem. Porque não pedem. Percebe isso? Que o que está travando muitas das vezes a sua vida, o que está impedindo você de receber de Deus e você desfrutar daquilo que Deus tem para você, é porque você, na verdade, tem dificuldade de pedir. É porque você, na verdade, ou seja, não manifesta a sua dependência de Deus, não reconhece a dependência de Deus. Querido, há um sentido, ou seja, em vencermos a carne quando nós oramos. Não há necessidade de fazer guerra e lutar, pois o Pai tem em abundância para nós. É assim que nós nos tornamos carnais quando deixamos de orar. É quando a gente começa a lutar pelas nossas próprias coisas, para conquistar as nossas próprias coisas, em vez de começar a orar, de começar a colocar diante de Deus. O segredo, querido, é sempre falar com Deus. É sempre, ou seja, fazer conhecidas diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições. Por quê? Porque Ele é bom e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Querido, esse texto, na verdade, de Efésios, tem sido marcante nas nossas vidas e quase todas as manhãs eu tenho falado isso para você. Por quê? Porque você precisa vencer essa barreira que foi colocada pelo inimigo na sua mente, que limita a sua crença e não permite que você possa crer num Deus poderoso, num Deus que te ama. O que Deus disse a Davi foi o seguinte: Davi, eu te protegi de Saul, eu realizei os seus desejos, e se isso tudo não foi suficiente, por que você não pediu mais? Por que em vez de tentar satisfazer os seus desejos através da autoridade de rei que você tem, por que você não me pediu?
Por que você não pediu? E a pergunta que eu te faço nessa manhã é por que você não pede? Por que você não pede? Ou seja, fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições, é o que diz a Bíblia. O segredo, querido, para a sua vida, querido, entenda uma coisa, 2021 vai ser uma bênção, mas o segredo para 2021 é fazer o quê? É pedir a Deus, é falar com Deus. Querido, se você vive uma realidade em que o seu patrão, ele não é justo com você, em vez de você ficar tentando dar o troco, você tentar fazer as coisas, faz o quê? Fale com Deus. Fale com Deus. Querido, se o seu marido ou a sua esposa, eles não são como você gostaria, fale com o Senhor. Nós gostamos de falar as coisas, e eu percebo que, na verdade, às vezes nós temos aí, como diz no popular, uma língua afiada para falar com os homens. Nós reclamamos das situações, reclamamos das pessoas, do governo, da igreja, das autoridades, do marido, da esposa. Mas muitas das vezes nós não falamos isso com Deus. Nós não, ou seja, não colocamos isso diante de Deus antes de falar aos homens. O segredo, querido, é falar com Deus. É falar de fato aquilo, ou seja, que nós precisamos com o Senhor. Veja quanto pecado e carnalidade podem ser vencidos e evitados se somente falarmos ao Senhor a respeito dos nossos desejos e problemas. Que às vezes a gente não percebe, a gente não usa a oração como deveria, e por causa disso que a gente sofre tanto. Não pergunte, ou seja, querido, às vezes a gente fala assim, a gente não pede a Deus porque a gente fica raciocinando e pensando assim, mas como que Deus pode me abençoar dessa forma? Como é que Deus vai fazer, querido, para resolver esse problema? Talvez você fique pensando, como que Deus vai fazer para resolver? Querido, pare de pensar no como. Simplesmente dependa de Deus. Querido, dependa de Deus. Não tente compreender, definir e explicar os caminhos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos caminhos em relação aos de Deus, eles são tão distantes quanto o céu e a terra. Ou seja, os caminhos de Deus são mais excelentes que o nosso. Então, ou seja, nós não compreendemos tudo. E por causa disso, é que muitas pessoas estão travadas, porque elas querem ter o domínio sobre todas as coisas, elas querem conhecer todas as coisas, para depois experimentar de Deus. E não vai conseguir. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela exclui o fator da fé. Porque a fé é você crer sem você ver. É você crer sem você entender completamente. Querido, imagine a irmã Sara na maternidade, uma mulher de 90 anos com uma criança no colo, e as pessoas perguntando assim, dona Sara, é seu netinho? Ela diz e fala assim, não, é meu filho. Dá um nó na cabeça das pessoas que elas vão perguntar assim, é como? Não sei como, mas eu sei que é meu filho. Eu gerei. Mas como que é possível? Eu não sei, não faço ideia, eu apenas gerei. É isso que nós precisamos entender. É dessa forma que nós precisamos viver. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Querido, a racionalidade muitas das vezes nos priva de experimentar o milagre. Quando eu quero entender todas as coisas, quando eu quero... Porque tudo que você... Presta atenção. Tudo que você entende, você governa. Tudo que você entende o funcionamento, como as coisas funcionam, você exerce autoridade sobre aquilo. Mas aquilo que você não entende, você tem que assumir por fé. Então, ou seja, assim é o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento por fé, baseado na o quê? Na fé. Então, querido, diante das situações e dos problemas que você está vivendo, apenas ore. Eu não recebi ainda. Continue orando. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem o melhor para você. Dependa de Deus. A sua oração manifesta, na verdade, o quanto você depende de Deus. Grande parte das pessoas, pensam que se elas forem boas, então Deus será bom com elas. Mas a verdade é que Deus não é bom conosco quando nós somos bons. Tem muita gente que faz daquela história de Papai Noel a realidade dele com Deus. A historinha de Papai Noel, o que os pais falam com os filhos? Se você se comportar bem durante o ano, no final do ano, no Natal, você vai ganhar um presente.
Mas se você não comportar bem, você não ganha. E aí o que acontece? Tem muita gente transferindo esse tipo de pensamento para o seu relacionamento com Deus. E aí quando ele olha para si, ele percebe as suas falhas, percebe as suas dificuldades, percebe as suas limitações, os seus problemas, ele vira e fala assim, eu não dou conta nem de orar. Eu não dou conta nem de pedir. Querido, Deus é bom conosco, porque Ele é bom. A bondade de Deus se manifesta nas nossas vidas, não é porque a gente é bom, não. É porque Ele é bom. Quando nós recebemos, quando nós reconhecemos que Deus é bom, mesmo quando nós somos maus, a bondade de Deus nos transforma em pessoas boas. Ou seja, você vai ser bom como resultado do seu relacionamento com Deus. Você não é bom para agradar a Deus. Você é bom porque você se relaciona com Deus e o caráter de Deus, que é bom, está sendo formado dentro de você. Se você está em Cristo, você é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova criação, uma nova criatura. E o caráter de Deus vai se manifestar na sua vida na medida do que você crê, na medida daquilo que você pedir. E às vezes o que acontece? Nós nos limitamos a viver uma vida medíocre porque nós não pedimos. Porque nós não entendemos que é a bondade de Deus que nos transforma. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua palavra, na palavra de Deus em Romanos. Deixa eu pôr aqui, Romanos capítulo 4, capítulo 2, verso 4. Olha o que diz a palavra. Ou será que você despreza, presta atenção, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Deus não é apenas bom, ele é tolerante e ele tem paciência. Será que você não está desprezando isso no seu relacionamento com Deus e é por causa disso que você não pede? Que você olha para suas falhas, olha para suas dificuldades e pensa assim, Deus não pode me ajudar por causa disso, querido. Mas deixa eu te contar, Deus é bom, Deus é tolerante e Deus tem paciência com você até você ser transformado. Não reconhecendo, na verdade, quando nós agimos dessa forma, quando nós não reconhecemos a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, nós também não estamos reconhecendo que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Querida, a transformação das nossas vidas, ela acontece por meio do quê? Da bondade de Deus. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, nós só somos transformados porque Deus quis. Porque Deus entendeu que era assim que precisava ser. Antes, querido, presta atenção. Antes de qualquer pecado, sempre há uma dúvida sobre a bondade de Deus. Quando Davi pecou, lá com Betseba, e que ele mandou matar Urias. Por que ele mandou matar Urias? Porque ele, na verdade, ele percebeu a burrada que tinha feito, e ele pensou o seguinte, se eu não esconder esse pecado, o que vai acontecer? Bom, as pessoas não vão me perdoar. Ou seja, a consequência para a minha vida vai ser terrível. Ele teve medo. E aí o que acontece? Por causa, ou seja, de agir dessa forma, dessa dúvida sobre aquilo que aconteceu, eu vou resolver do meu jeito. Eu mato. Na verdade, ele tentou primeiro que o Urias viesse e tivesse relações com a sua esposa para que aquilo ficasse escondido. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E porque Deus não permitiu, a gente vê, na verdade, Davi usando a sua autoridade, a sua influência, para levar as coisas a acontecerem do jeito que ele queria. E no final das contas, sabe o que a gente percebe? Deus colocando o pecado dele em cima do telhado, para ele perceber o seguinte, olha, não é assim que as coisas funcionam. Mas por que isso aconteceu? Antes do pecado, sempre tem uma dúvida sobre a bondade de Deus. Em todas as áreas. Em todas as áreas, em toda situação. É porque a pessoa não pensa que Deus é bom o suficiente para suprir ela naquela área. É verdade, querido, que o Senhor fez algo, ou seja,
assim, não é verdade, às vezes, que Deus nos abençoa um e não abençoa o outro. Na verdade, isso aqui é o que está sendo colocado muitas das vezes na sua mente, para você limitar a sua petição, querido. É por causa de pensamentos como esses que as pessoas servem de meio pecaminoso, quando poderiam estar desfrutando da bondade de Deus, desfrutando da generosidade de Deus. Por causa de quê? Porque elas têm uma ideia errada, uma dúvida a respeito da bondade de Deus, elas deixam de pedir. E às vezes elas continuam vivendo, ou seja, de uma forma pecaminosa, por quê? Porque elas não têm coragem de pedir que Deus as livre, que Deus supra aquela área, que Deus abençoe aquela área, que Deus mude aquela realidade. Eu já, há pouco tempo, compartilhava com uma pessoa, e eu quero encerrar aqui a nossa live, o tempo já foi, hein? Já avançou muito. Um dos maiores problemas que eu tive na minha vida, na área profissional, eu estava muito bem empregado numa empresa, e eu, assim, em vez de eu pedir, assim, eu tinha o meu salário e tinha um plus a mais, uma comissão além daquilo que eu vendia. Então, ou seja, se eu quisesse ganhar mais, o que eu precisava fazer? Vender mais, natural. E aí o que acontece? Mas eu queria, ou seja, a gente estava vivendo uma fase e aí surgiu uma oportunidade para eu trocar de empresa. Eu ia sair de uma empresa e ia para outra empresa. E nessa empresa era uma associação. E nessa associação eu ia trabalhar na área administrativa. E aí, ou seja, já viu, me foi feito o convite, e aí eu olhei e falei assim, bom, que oportunidade. E aí o que acontece? Mas eu olhei para tudo e falei assim, gente, já tem anos que eu estou trabalhando nessa empresa, se eu sair agora, eu vou perder meus direitos. Entendeu? Meus direitos. E aí o que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo uma forma de sair daquela empresa levando todos os direitos que eu acreditava que eu tinha. E aí, ou seja, eu era o funcionário mais bem pago da empresa, eu era, ou seja, na escala de profissionais, eu era aquele que tinha o salário maior. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei para os meus patrões e falei com eles que eu queria um aumento. Mas eu não queria aumento. O que eu sabia é que se eu pedisse o aumento, eles não iam conseguir me dar o aumento. E aí o que acontece? Eles iam acabar mandando embora por causa daquilo e eu ia sair com todos os direitos. Queridos, sabe o que foi aquilo? Foi uma atitude sábia aos meus olhos. Um plano perfeito aos meus olhos. Mas eu me lembro que naquela época eu não orei a Deus, eu não pedi a Deus, eu não consultei a Deus, eu fiz tudo da minha cabeça. E eu lembro até hoje, isso era final de 2004. Muito bem empregado. E aí o que acontece? Eu saí, acertaram comigo integralmente, eu não tive que devolver multa, não tive que devolver nada. Deu um bom acerto. E eu ainda olha para você ver, ainda dei entrada no seguro-desemprego. Enterrei o aviso num dia, no outro dia eu já estava trabalhando. E eu fazendo o quê? Trabalhando e recebendo seguro-desemprego. Sabe o que aconteceu, querido? Eu estava dando, na verdade, tomando a pior decisão que eu poderia tomar na minha vida em relação à área profissional naquele momento. Eu troquei uma empresa que tinha lá suas dificuldades, tinha lá as minhas insatisfações, mas olha, todo dia certinho, todo dia de pagamento, meu salário estava lá. Não tinha problema, era registrado, era tudo certinho, estava tudo redondinho. Eu troquei aquilo por uma opção, uma oportunidade que envolvia o quê? Que envolvia, ou seja, uma possibilidade de ter ganhos maiores. Mas eu não percebi que a forma como eu estava fazendo era errada. E aí, resultado, a empresa que eu fui trabalhar, do tempo todo que eu trabalhei lá, durou 8 meses. Nesses 8 meses, eu recebi um salário. Todo o seguro-desemprego eu gastei naquele período que eu estava trabalhando e a empresa... Quando eu cheguei lá e eu fiz a primeira avaliação, havia um furo no caixa daquela empresa. Aquela empresa tinha que acertar com 20 e tantos funcionários, não tinha entrada suficiente, e eu comecei a ter que fazer uma ginástica ali para dar conta. Sabe o que foi o resultado? Não dei conta. Qual foi o resultado? Quebramos. Quebramos, a empresa quebrou, eu quebrei. E eu lembro que naquela, ou seja, aqueles primeiros semestres, aqueles primeiros 8 meses de 2005, foram terríveis para a minha vida.
Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão com base naquilo que eu achava. Eu não pedi a opinião de Deus, eu não considerei o favor de Deus, não considerei que Deus podia me... Eu tentei resolver aquilo que eu achava que era um problema do meu jeito, e por causa disso eu criei problemas maiores. Qual que é a palavra de Deus para você hoje, querido? Fale com Deus. Fale com Deus antes das suas decisões. Antes de fazer uma loucura, antes de tomar uma decisão importante, fale com Deus. Ouça de Deus, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, coloque os seus planos diante de Deus, consagre os seus planos a Deus, as suas decisões, peça a Deus direção. Olha, eu não sei o que fazer, a Bíblia diz que Deus dá sabedoria àquele que pede. Então, querido, pare de inventar, pare de tentar fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus, porque é dessa forma que você vai ser abençoado. Abril de 2021. Querido, a semente para abril de 2021 é essa. Olha, entenda a graça de Deus, entenda a bondade de Deus e ore. Fale sobre as suas necessidades, fale sobre aquilo que você precisa. O que é que você precisa e que aconteça em 2021? Fale para Deus. Creia na bondade dele. Creia de fato, ou seja, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado. Deus é capaz. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar pela sua vida. Quero orar para que você está recebendo essa palavra, que você possa, de fato, desfrutar desse favor de Deus. Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu me uno agora em oração pela vida dos teus filhos. Pai, nós somos impulsionados nessa manhã, Deus, a colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos que o Senhor faça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos perdoa, porque tantas vezes nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, ó Deus, porque nós não consultamos o Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós agimos e temos problemas nas nossas vidas, ó Deus, porque nós não apresentamos ao Senhor as nossas causas. Deus tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, muda a realidade das nossas vidas, ó Deus. Repreendo agora, Senhor amado, todo espírito de engano que está, ó Deus, fazendo com que os teus filhos não vivam a vida que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, retira o véu, ó Deus, o véu neste momento, ó Deus amado, da mente dos teus filhos, da visão dos teus filhos, para que eles possam enxergar a bondade do Senhor, para que eles possam entender, ó Deus, que por meio das petições nós honramos o Senhor, que o Senhor manifesta a tua graça nas nossas vidas por meio das nossas orações. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que possamos pedir, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a pedir corretamente, nos ajuda, Senhor amado, a nos posicionarmos diante do Senhor, para vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é aquele que pode mudar o quadro das nossas vidas, que pode resolver o problema das nossas vidas. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode nos dar muito mais do que nós temos recebido. Oh, Deus, nos faz avançar, nos faz crescer no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos que o ano de 2021, Senhor, será um ano de grandes experiências com o Senhor, um ano de orações respondidas, um ano, ó Deus amado, de milagres sendo ativados, ó Deus, por meio dessa semente de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver uma vida de oração relevante. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a orar, Senhor amado, a apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, a dependermos do Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Amém ou não amém? Querido, eu ainda quero orar pelo seu pedido de oração, seu pedido pessoal. Se você hoje tem um pedido de oração e se não fizer, você não está entendendo o que nós pregamos, amém? Mas eu quero orar por você, querido. Nós atrasamos um pouquinho hoje, no início aí, o louvor que eu queria colocar não funcionou, não deu certo como eu gostaria, mas nós ministramos a palavra e Deus, sem dúvida alguma, tem grandes coisas a abençoar a sua vida, né? Tem aqui a participação de vários irmãos, né? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu voltar aqui. Não sei se eu vou conseguir ler todos,
porque o nosso tempo aí está um pouquinho ultrapassado já, né? Aleluia. Eliane Santos está dizendo, bom dia, paz do Senhor Jesus. Elaine Santos, Elaine, Deus abençoe sua vida. Aleluia, está nos assistindo pelo Facebook. Deus abençoe você, viu, Elaine? Deus abençoe poderosamente. Maristela está dizendo, Deus é nossa fortaleza em todas as horas. Aleluia, Maristela, é isso mesmo. A Ivonilde está conosco. Oh, Jesus, aleluia. Delaine também já está conosco. A oração, olha que isso aqui é poderoso, né? Nós precisamos declarar isso, né? A oração é uma confissão de dependência. Ora a Deus e você vai ver de fato, ou seja, Deus trabalhando na sua vida, né? A Ivanildo está dizendo, oração é graça. É graça, é verdade. O véu se rasgou depois do sacrifício de Jesus, nós nos ligando ao Pai de novo. Então, querido, você pode orar, você pode entrar por esse novo e vivo caminho e apresentar as suas necessidades, né? Oração é tudo na minha vida. Oração é confissão diante de Deus. É o poder de Deus que vai muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Querido, coloque o seu pedido de oração que eu quero orar para você daqui a alguns minutinhos. Aleluia. Pedes e não recebes porque pedes maus, né, irmã Maria? É isso mesmo. Glória a Deus. O meu Pai, olha o que a Ivonildo está dizendo. O meu Pai, quanto mais a palavra me é revelada, mais eu vejo o quanto eu preciso da sua misericórdia de mudança. É verdade. Mas é o Senhor que vai mudar, que vai transformar as nossas vidas. Amém? Aleluia. Amém. Deus é bom. Aleluia. Querido, não conseguimos colocar todos os comentários na tela aqui, porque está travando aqui, sabe? Então, eu não consigo colocar tudo, mas eu estou lendo todos. A Tainara está conosco. Deus abençoe, Tainara. Deus abençoe sua recuperação aí, em nome de Jesus. A Cleide Dias também está conosco. Amém. Glória a Deus. A Tainara está pedindo oração pela casa dela, né? Minha casa, minha família. Aleluia. Deus vai abençoar a sua vida, viu? O Carlos está falando assim, Senhor, quero agradecer porque a graça de Deus nos basta. Gente, a graça de Deus nos basta, ela é tudo, ela é só tudo. Aleluia. Quero depender mais de ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Querido, antes da gente orar, deixa eu te falar algumas coisas que são importantes, né? Quero falar sobre o nosso projeto de final de ano, né? E você que está participando conosco aqui das lives, você é nosso convidado a participar. Se você, como eu te falei, falamos aí da carta para você. Se você quer, na verdade, ter essa experiência de participar do Carta para Mim, o que vai acontecer? Eu vou postar lá no grupo agora o endereço da igreja. E o que você vai fazer? Você, debaixo da oração, debaixo da direção de Deus, você vai escrever uma carta para você. Você vai colocar a sua carta no envelope, né? Você que não é de São Sebastião do Oeste, o que você vai fazer? Você vai escrever uma carta de você para você mesmo, certo? Você vai colocar essa carta no envelope e vai fechar. Vai colocar dentro de outro envelope. E esse envelope você vai enviar para nós, para mim. Você vai enviar para mim, para o endereço da igreja, que eu vou colocar lá no grupo. E aí o que vai acontecer? Eu vou receber essa carta sua e essa carta estará conosco aí durante o ano de 2021 inteirinho. Eu vou guardar ela bonitinha, fechadinha para você. E o que vai acontecer? Na primeira semana de dezembro de 2021, eu vou enviar essa carta para você. Por isso que eu preciso que você coloque na carta, preencha. Você vai colocar uma carta dentro da outra. Você entendeu, né? O que você vai fazer? Você vai colocar a sua carta, escrever a sua carta e enviar essa carta dentro de um envelope para a igreja. Outra coisa, eu quero participar do Carta para Deus. Você pode fazer também. Eu vou disponibilizar o arquivo para você imprimir tanto uma carta quanto a outra, né? Para você poder escrever em cima. E aí, o que você vai fazer? Vou participar do Carta para Mim e do Carta para Deus. Então, dentro desse envelope, você coloca as duas cartas. Uma para Deus e uma para você, com envelopes distintos.
E aí o que acontece? Nós estaremos, a sua carta para Deus, nós estaremos consagrando ela na virada de ano e, de fato, ou seja, durante todo o mês de janeiro, ela estará comigo lá no púlpito e nós estaremos orando pela sua carta lá durante todo o mês de janeiro. E aí, na última semana de janeiro, na semana de consagração que nós temos anualmente, né? Na última semana de janeiro, o que vai acontecer? Nós estaremos realizando, ou seja, junto com as demais cartas, um ato profético em relação à sua carta para Deus. Então, a sua carta para Deus será entregue para Deus, amém? E a sua carta para você será guardada aqui. E no ano que vem, nós estaremos, sim, entregando essa carta para você e você será, ou seja, desafiado, ou seja, você será surpreendido por aquilo que Deus fez, amém? Então, se você quer participar conosco, você é de outra cidade, você é de São Paulo, você é de Portugal, você é dos irmãos aí tão queridos que estão com a gente, quer participar, você vai fazer isso, né? Os irmãos que são da mesma família, de repente, cada um escreve a sua carta, coloca num envelopezinho separado, bonitinho, e o que acontece? Manda num envelope só, né? Manda essa carta, ou seja, se quiser colocar a carta registrada para garantir que vai chegar aqui, amém, mas os correios estão funcionando legalzinho, sabe? Então, deve chegar para a gente aqui antes do final de ano. Se você postar, se por acaso registrar, você manda para nós aí o número e nós vamos acompanhar a chegada dessa carta aqui também, para garantir. Chegando aqui, a gente avisa você e aí a gente vai guardar bonitinha a sua carta aqui, bem lacradinha, bem bonitinho, porque nós queremos apresentar isso a Deus, amém? Ao longo da semana aí, nós vamos dar mais informações. Você que, ou seja, quiser participar, quanto antes você fizer, melhor, né? Porque aí já chega para nós. Se você quiser participar também da oferta de primícias, você tem liberdade. Nós estamos divulgando aí sempre aí, ou seja, você pode fazer isso através da internet, tem aí os números das nossas contas, você pode enviar essa oferta também, fica a seu critério, de acordo com aquilo que Deus tocar no seu coração, amém? Que você possa participar conosco daquilo que você se sentir movido a participar. A distância não será um limite para você estar conosco. Eu sei que possivelmente o que você não poderá participar conosco é do culto da virada de ano, né? Possivelmente você vai participar na sua igreja e tudo. Se por acaso você não puder participar na sua igreja e quiser vir para cá também, é bênção, né? Ou então nos assistir online também vai ser bênção para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Então, dado o recado, eu quero orar aqui pelos pedidos que foram colocados aqui. Deixa eu ver aqui no grupo se tem algum pedido de oração aqui também no grupo, né? Aleluia, né? Nós estaremos orando pela Eude, né? A Eude colocou logo cedo aqui no grupo que está indo para Belo Horizonte, né? Deixa eu ver aqui, ó. Orem para a paz do Senhor, irmãos, orem por mim, estou indo para BH fazer exames, que tive que fazer risco cirúrgico, vou tomar anestesia para o meu conforto, né? Então, que Deus possa abençoar eu de lá em Belo Horizonte, que o Senhor possa estar conduzindo todo esse processo, né? Deus está cuidando de nós, amém? Estaremos em oração, né? Aleluia. Deixa eu ver se tem mais algum pedido. Nós estaremos orando também pela Sinara, né? A esposa do pastor Sebastião. Ontem nós oramos por ela na igreja, não tive notícias ainda. Assim que tivermos notícias, a gente vai estar compartilhando com os irmãos aí. Né? Ou seja, a Sinara fez a retirada de um rim, e o rim que ficou, que nos exames estava tudo legal, agora não está funcionando. E os médicos dizem que não tem o que fazer. Então, nós vamos orar e Deus vai fazer aquilo que for necessário, né? Vamos orar pela família da Tainara, pela família da Doroteia. E nós vamos ver Deus trabalhando nas nossas vidas nesse tempo. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada um desses pedidos, ó Deus, que foram feitos aqui. Ó Deus, se porventura algum dos pedidos, ó Deus, eu não consegui ler, eu perdi eles aqui nos comentários. Ó Deus, eu reconheço que o Senhor pode fazer e o Senhor alcança esse pedido agora, Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero apresentar, Senhor, a amada vida da Eude, que o Senhor esteja abençoando ela, Deus, nesse exame que ela está fazendo. Ó Deus, cuida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Oro também pela vida da Sinara, a esposa do pastor Sebastião, que o Senhor esteja cuidando da vida deles, ó Deus, e que este rim, ó Deus, seja completamente curado, Pai, em nome de Jesus. Oro pela família da Doroteia, Deus, e peço a bênção do Senhor sobre eles, ó Deus. Que eles possam viver, ó Deus, os planos do Senhor, que essa casa, Deus, possa servir o Senhor com alegria.
Deus, eu oro por cada pessoa, Deus, que participou dessa live. Ó Deus, que estará assistindo essa live no decorrer do dia, Deus. Em nome de Jesus, alcança essas pessoas. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã a bênção do Senhor, libertação em nome de Jesus das mentiras que Satanás tem colocado contra a sua vida. Aquilo que tem impedido você de orar, impedido você de pedir ao Senhor que nessa manhã, que nesse dia, isso seja retirado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que milagres venham acontecer na sua vida como sinal daquilo que você recebeu nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que você seja aí poderosamente abençoado. Amanhã nós estaremos juntos novamente às 6h33. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.